Olá, eu sou Marcelo e esse é o Grupo ATEC. A astronomia sempre impulsionou o desenvolvimento tecnológico, principalmente no que diz respeito à engenharia. O lançamento de satélites, a detecção de sinais anos-luz distantes da Terra e o envio de sondas remotamente controladas são apenas alguns exemplos de como a ciência contribui direta e indiretamente para a humanidade como um todo. Recentemente, a NASA anunciou o desenvolvimento de um rover para explorar Marte remotamente. Um dispositivo deste porte carrega algoritmos de alta precisão, principalmente no que se refere à coleta de amostras. Por isso, foi elaborado um programa na linguagem Python com o intuito de auxiliar no desenvolvimento de rovers. Ele consiste em um algoritmo que simula a posição do braço robótico durante o percurso de coleta de amostras, por meio do pacote PyPlot. O braço é dividido em três pontos: o ombro, o cotovelo e a broca na ponta. A broca é posicionada de forma perpendicular à superfície da rocha. O programa foi desenvolvido para terminal, sendo o braço mostrado visualmente. Bem, o programa já está em execução. A princípio ele pede o número de amostras. Inicialmente vamos colocar apenas uma. Em seguida ele pede a distância entre a base e a amostra. Já que a velocidade do rover aqui no programa é de 1 metro por segundo, a distância total percorrida e o número de segundos totais são o mesmo número. Vamos colocar 3. O ângulo da amostra, como dito anteriormente, a broca fica de forma perpendicular à superfície da rocha. Então, essa informação é muito importante para isso, para determinar. Vamos colocar um ângulo agudo de 20 graus. E aqui está. Ele mostra a posição inicial que ele está, que é 0 metros. O tempo, que corresponde a 0 segundos, porque essa é a posição inicial da garra do rover. E a velocidade, que ele começou a atingir 1 metro por segundo. No programa, no terminal, mostra o status do rover em geral, o que ele está indo fazer. Aqui no caso ele está com o braço livre e indo em direção à amostra. Depois que fecha, ele mostra o próximo passo. Na posição 1 metro e no segundo 1, ele continua com a velocidade de 1 metro por segundo e continua com o braço livre. Até ele atingir a posição 3 metros, ele vai continuar na mesma posição. Na posição 2, mesma coisa. Agora na posição 3 ele vai mudar para a posição de coleta. Pronto, aqui ele mudou a posição. Ele está de forma perpendicular, como se houvesse uma rocha no ângulo de 20 graus. Aqui. E aqui no terminal está mostrando no caso que ele está fazendo, que ele está coletando a amostra. Agora ele vai voltar para a base. Aqui o tempo continua passando, ele voltou para a posição 2 e ele está posicionado para a direção oposta da inicial. Na posição 1 metro ele continua da mesma forma. Aqui mostra que ele está segurando a amostra e voltando para a base. E por fim, ele deposita a amostra na base, como pode ser visto aqui que ele mudou o ângulo. Aqui é como se fosse a base, como se ele estivesse depositando a amostra que ele coletou na base. Bem, finalizando a execução, é só clicar aqui no X por uma última vez e pronto, a execução dessa primeira simulação foi completada. Aqui mostra o trajeto total percorrido, que no caso foi de 6 metros, e o tempo, que no caso é o mesmo, que é 6 segundos também. E ele pergunta se a gente deseja fazer mais uma análise. Vou colocar que sim. Novamente ele pergunta qual é o número de amostras. Eu vou colocar 2 dessa vez. Qual a distância entre a base e a amostra 1? Vou colocar 2 metros. O ângulo da amostra 1, vou colocar um ângulo maior, de 70 graus. E agora pergunta qual a distância entre a base e a amostra 2. Vou colocar uma distância maior, de 5 metros. E
qual o ângulo da amostra 2. Eu vou colocar um ângulo de 90 graus, que é como se fosse uma parede, por exemplo. Aqui da mesma forma, ele mostra braço livre indo em direção à amostra, de posição 0 ainda. O braço está na posição normal, que continua a mesma coisa, e como a gente colocou 2 metros na primeira amostra, agora ele vai mudar de posição. Pronto, aqui ele já ficou mais aberto, porque o ângulo é de 70 graus, como se fosse uma rocha quase uma parede praticamente. E depois de coletar essa amostra, ele vai voltar para a base e depositou essa amostra na base. Já que escolhemos 2 amostras, ele vai coletar outra amostra agora, que está a distância de 5 metros. Passando por 5 posições. Agora, quando ele chegar na posição 5, ele vai coletar a amostra. Pronto, ele ficou exatamente, já que eu coloquei 90 graus, ele ficou exatamente perpendicular a 90 graus, na vertical. Agora ele volta os 5 metros, voltando para a posição 0. Após voltar na posição 0, ele coloca a amostra e pronto, a execução foi finalizada. Aqui mostra que o trajeto total foi de 10 metros, percorrido em 10 segundos. No caso, somo o trajeto dos 2 metros e dos 5 metros. E pergunta se deseja fazer mais uma análise. Vamos colocar que não. E pronto. Aí mostra encerrando e finalizou a execução. Em vista dos resultados apresentados, foi possível observar que a estrutura lógica foi elaborada a fim de projetar os ângulos possíveis para o braço robótico em diferentes distâncias. Deste modo, ele poderá ser utilizado para as mais diversas finalidades, desde a exploração espacial propriamente dita até uma aplicação industrial, visto a possibilidade de configurar diferentes cenários. Obrigado.